Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui em mais um vídeo, dando continuidade à nossa série de vídeos referente à especificação técnica de emergência, mais especificamente de uma ambulância. Mas como eu disse, essa especificação aqui dá para ser usado também para viaturas. É só estar removendo a parte que é específica de ambulância e estar inserindo a parte ali específica de viatura, que no caso aqui para viatura vai mudar a questão ali do compartimento. No caso aqui de ambulância de atendimento, da viatura é um compartimento de detidos. Então aí já tem que partir para o lado específico ali da questão de cela. Beleza? Vamos aqui dar continuidade na questão de entrar no design interno. E uma questão que a gente não podemos esquecer, que veículos de emergência não podem ser improvisados. E na parte de transformação, temos que deixar de forma bem detalhada para quê? Para que a gente tem que deixar isso de forma detalhada? Para a gente combater aí a transformação boca de porco, que é uma transformação de veículo que não deixa o veículo ser visto, nem ouvido, e o veículo também só vive quebrado. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Aqui no design interno do compartimento de atendimento, tem umas questões mais subjetivas que fala sobre a questão do espaço interno do salão de atendimento, no lance, que fala sobre o dimensionamento, né? Deve permitir de forma acessível, funcional da máquina, dos bancos, dos equipamentos de suporte à vida e demais aparelhos utilizados nos atendimentos para os pacientes e das vítimas. E pede também aqui para garantir de forma adequada o acesso ao entrar e sair pelas portas lateral e traseira do veículo. Fala também sobre o projeto dos móveis, que deve ter o posicionamento adequado e visando aí ter o máximo de aproveitamento do espaço do veículo. Mas como eu disse aqui, isso aqui vai variar muito da capacidade ali interna do veículo, que varia, igual eu mostrei para vocês, na questão de configuração teto alto, de 10,5 metros, até, no caso ideal, que eu já passei, para 13 metros. A não ser que você tenha uma operação mais específica ali, que é do uso do veículo para transporte eletivo, que não importa você ter uma agilidade maior do veículo, não importa o veículo perder essa agilidade. Mas temos que tomar cuidado no detalhe, principalmente em municípios pequenos e médios, que os veículos de emergência lá, as ambulâncias nesses locais, são usados para tudo, meu amigo. É usado para resgate, para transporte eletivo, para transporte interhospitalar. Então você tem que ter um veículo ali que atende tudo. E um veículo grande não vai atender essa necessidade. Beleza? Vamos dar continuidade. Fala da fixação segura dos equipamentos ali para não soltar. Fala para permitir a manutenção, asepsia do ambiente. Pede também que o dimensionamento dos armários seja adequado para permitir a instalação dos equipamentos de suporte à vida e demais aparelhos. Fala que deve ser fixada a carroceria. Então, uma questão assim, uns itens mais subjetivos, né? Avisando ali o fornecedor, a transformadora, de forma que tem que ser. A ideia é que seja sempre a gente tenha itens mais objetivos possível, para você poder cobrar de forma objetiva. Mas tem casos igual nesse aqui, não é possível. Você tem que trabalhar com itens subjetivos mesmo. Se der alguma, no caso aqui está abrangindo bem amplo a questão ali do compartimento interno, a instalação dos móveis, dos equipamentos, dá para conseguir cobrar alguma coisa que ficar fora disso aqui. Aqui no caso do isolamento térmico e acústico, temos um item aqui pedindo que deve ser instalado o revestimento entre ali a parte original, a chapeação original do veículo e a forração ali interna. Aí fala que deve ser por manta térmica e acústica inline de PET e fala a espessura. Antes aqui era pedido uma espuma de
poliuretano, acho que é isso o nome, se não estou enganado. Só que essa espuma era rígida e dava um trabalho para o pessoal aplicar. E muitas pessoas reclamavam também do ruído que essa espuma fazia em alguns casos. Aí mudaram agora para essa lã de PET, chama lã de PET. E outro caso aqui que não deve permitir, vocês têm que ficar atento, principalmente na fiscalização, durante a transformação exigir imagens da instalação desse isolamento, vídeos ali, para comprovar que foi realmente instalação de PET. Porque o que as transformadoras têm costume, principalmente as transformadoras aí boca de porco, é de usar lã de vidro. A lã de vidro, ela por um tempo foi usada, mas hoje já não é usada mais devido a vários transtornos, problemas que ela pode causar. Então, o recomendado hoje é essa lã de PET, beleza? Com espessura de até 40 milímetros aí, a depender das condições ali da estrutura do veículo. Fala sobre a densidade também, que deve ser. E fala onde deve ser aplicado. Aqui sempre nas laterais e no teto, para poder manter ali o isolamento. Principalmente o isolamento térmico, né? Que o veículo possa não esquentar muito a parte interna ali para estar ajudando ali o sistema de ar-condicionado. Outro item, eu falei sobre a lã de vidro aqui, mas o que o pessoal gostava mesmo de usar e gosta hoje é o isopor, o famoso isopor. O isopor tem um problema que ele... Aqui a gente fala de vidro. Tem uma questão que ele pega fogo, ele é inflamável. E essa lã aqui já não é. Então, e tem problema também da questão de contaminação que o isopor produz. Que ali vai ficar num ambiente fechado entre a chapeação original e ali o revestimento interno do veículo. Então, temos que sempre, quando chegar na parte de instalação desse isolamento, pedir que a empresa, o fornecedor, forneça imagem da instalação desse isolamento, né? Mostrar ali o chassi do veículo e filmando ali a instalação já num devido progresso, para você ver ali, poder fiscalizar que realmente está instalando o material correto. Aqui fala sobre as arestas, as junções, a forma que tem que ser feita ali. Falando que não deve ter superfície pontiaguda para poder aumentar a segurança e facilitar a limpeza do veículo. Não ficar pontas ali, objetos cortantes para a pessoa que for fazer a limpeza se machucar. E fala o que o isolamento térmico deve prover, que é eficiência do sistema de ar-condicionado, reduzindo a temperatura interna, pedindo a entrada de ruídos externos, no caso de barulho, até da própria sirene, né? Reduzir esse barulho, esse som da sirene ali na área interna do veículo. Fala dos vapores também. E fala na questão que eu já comentei da proliferação de micro-organismos, que pode tá causando algum tipo de infecção, algum tipo de contaminação. Também fala que tem que ser retardante a propagação de chamas, no caso de incêndio, e não ser tóxico, e não higroscópio. Esse termo higroscópio aqui é um material que não puxa umidade, tá? Não pode ali contribuir para a proliferação de micro-organismos. Aqui vai falar sobre o revestimento interno, que é após esse isolamento, que é aquele material que fica visível na parte interna. Fala que deve ser incluído o teto, as portas, as laterais, onde deve ser. E fala o material que é, no caso aqui, o plástico ABS. Tem o nome técnico dele aqui. E o nome que a gente conhece, que é o ABS, popularmente conhecido. Fala sobre a espessura, 3 milímetros.
e pede que seja conforme aí as normas do contrato. Tem que pedir que o material deve ser lavável, permitindo a fácil e rápida higienização, além de ser resistente a esse processo de lavagem. E a desinfecção também comum às superfícies hospitalares. Aqui a gente cita a cor do revestimento, que no caso, normalmente para as superfícies hospitalares é branca. E aqui já passamos para o piso do compartimento de atendimento. Aqui pedimos que o piso deve ser nivelado, é lógico, confeccionado em compensado naval, que é uma madeira, um tipo de madeira ali que tem uma maior resistência à água, e pede a espessura mínima de 15 milímetros. E aqui já fala sobre o revestimento. O revestimento deve ser feito em manta vinilo, de cor clara. Aqui a cor, no caso, o órgão, a empresa tem que definir, que às vezes tem questão de identidade visual do órgão, da empresa, ou igual a gente já coloca aqui, cor clara, que é para estar sempre dando um visual ali de limpeza e permitir ali, sempre se tiver alguma sujeira, o pessoal que opera, o condutor, a equipe está verificando que está sujo e já providenciar a limpeza. Fala que tem que ser lavável, impermeável, também o importante ser antiderrapante, para que nenhuma equipe, nenhum integrante da equipe possa cair e se machucar, ou também paciente, e mesmo quando molhado. E ser resistente também aos processos de limpeza e desinfecção. Aqui a gente detalha a questão da instalação, a forma que deve ser, nos cantos, armários, paredes. Aí pede a continuidade ali, no mínimo 7 centímetros, para que possa evitar frestas ali que possa entrar água e provocar ali a deterioração dos móveis. E também soltar também o revestimento. Aí a gente pede aqui, detalhe que deve ser sem emendas, ou as emendas devem ser fundidas no próprio material, uma emenda mais bem acabada, para não permitir a entrada de água, igual eu já falei. As cantoneiras aqui, fala das cantoneiras em aço escovado, para permitir ali a proteção também. Essas cantoneiras são das entradas ali da porta lateral de correr. Eu tenho situações aqui que essa cantoneira, ela foi feita de plástico. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, antes aqui a gente pedia essas cantoneiras em plástico. Dessa forma aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Dessa forma aqui. Tanto lá na porta traseira, como aqui na porta lateral. Era em plástico. Só que o que estava acontecendo? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Essa cantoneira estava quebrando. E os condutores, vocês podem ver que tem um pedaço dela, ó, e aqui já não tem. Os condutores, quando quebrava, não avisavam a pessoa responsável pela manutenção, que essa cantoneira havia quebrado. E com o passar do tempo, de ir lavando o veículo, igual nesse caso aqui, aconteceu de apodrecer o piso, o assoalho, porque entrou água. Aí, para evitar isso, a gente mudou aqui e passamos a exigir. Cadê ela aqui? Vou botar aqui. Em aço inox escovado. Dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa aqui é da porta lateral. Então, é uma cantoneira mais resistente. Possivelmente não irá quebrar durante a vida útil do veículo. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui da porta traseira para vocês poderem ver também. Aqui tem. Aqui ficou assim dessa forma na traseira, então o acabamento é bem melhor e mais resistente, evitando que quebre
e com isso infiltrando água no piso e apodrecendo o piso. Beleza? Então houve essa mudança aqui. Nesse material em aço escovado, essas cantoneiras é melhor, mais resistente. Aqui a gente pede também as proteções INAC nos pontos de descanso das rodas das macas, que é aquela cobrindo todo o raio de giro das rodas. É interessante colocar isso aqui, porque às vezes as transformadoras colocam uma bolinha pequena lá e não é o suficiente. No caso, essa proteção aqui em aço inoxidável, nos pontos de descanso das rodas da maca, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui vai ter uma imagem mais melhor. Não, não é essa. Deixa eu ver se tá aqui. Para mim que tava. Não, essa aqui também não. Aqui. Achei, encontrei. É essa parte aqui, ó. Essa proteção aqui. Porque se não tiver essa proteção aqui, com o tempo, a roda vai cavar num buraco no piso. Aí acontece de entrar água também e apodrece o piso. Por isso desse material aqui para proteger o piso. Beleza? Vamos seguir aqui. Aqui a gente coloca todo o raio, cobrindo todo o raio de giro da roda das macas, mas no caso da... Deixa eu pegar uma situação aqui. Essa aqui. Essa aqui é uma maca biarticulada. No caso aqui a roda que gira 360 graus fica aérea. E a roda que vai ficar no piso, apoiada no piso, é essa roda fixa. Então não precisa de um espaço maior, um ângulo maior. Aí sempre temos que, na fiscalização do veículo, no recebimento do veículo, temos que ficar atento a isso. Tá bom? Vamos dar seguimento aqui. Deixa eu só tirar essas imagens aqui para não ficar poluída a tela de vocês. Tirar daqui fica mais fácil, tá? Trabalhar. E quanto ao piso, aqui também é interessante ter essas proteções aqui no para-choque. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa proteção aqui, tá? Aonde a maca vai encostar no para-choque traseiro da ambulância. Deve ter essa proteção para não ficar danificando o para-choque. Aqui em cima é interessante ter essa soleira aqui também, antiderrapante. Quanto ao piso, é isso aí. Mas sempre que, igual eu falei para vocês, isso aqui não é imutável. Sempre que vocês tiverem uma ideia de melhoria, sempre tem que estar acrescentando. E essa ideia de melhoria, normalmente, vem dos condutores ou da pessoa que coordena a questão de manutenção dos veículos. Eu, no meu caso, consigo montar esse descritivo assim, bacana, devido que antes, hoje eu não estou, eu trabalhava antes com a manutenção desses veículos. Isso me ajudava bastante a formular melhorias no descritivo dos veículos. Além de trabalhar com a manutenção, eu também produzia os descritivos. Hoje eu só estou na parte mais administrativa mesmo, dou uma força lá de vez em quando nas manutenções. Mas é o que ajuda, você está no dia a dia operacional ali, ajuda bastante a criar melhorias para a aquisição de novos veículos. Aqui agora vamos para a parte das janelas. Uma parte importante disso aqui, eu vejo muitos veículos, ambulâncias, que não possui janelas móveis, são janelas fixas. E isso é um problema devido em situações que você precisa de circulação de ar dentro do veículo. Temos que ficar muito atento a isso. E provou a utilidade dessas janelas móveis quando? Na pandemia, que você via a maioria das ambulâncias circulando com janela aberta, as que possuíam, né? Janela. Então é interessante aqui, ó, já pedi as janelas nas portas traseiras do salão de atendimento, equipadas com vidro deslizante, que permite aí a ventilação. E outra situação disso aqui
é quando o veículo dá algum defeito no sistema de ar-condicionado. Teve motorista que já me falou aqui, se não tiver ar-condicionado eu não vou. Falei, cara, mas e você não tiver nenhum outro veículo? Se os outros veículos estiver baixado, com problemas mecânicos, em manutenção, você vai dizer para o seu chefe, seu secretário, ou para o paciente, ou para a vítima, que se você não vai trabalhar porque o veículo não vai lá atender aquela vítima, vai fazer aquele serviço, porque o veículo não possui ar-condicionado, você vai deixar uma pessoa correr risco de morte devido ao veículo não possuir ar-condicionado? Eu acredito que não. E nenhum coordenador, nenhum secretário ou gestor maior, prefeito, não vai permitir que esse atendimento não seja feito devido à falta de ar-condicionado. E com essas janelas sendo fixas, realmente isso fica impossível, não digo de ser feito, né? Mas complica mais. É uma situação mais complexa. Então, por isso, quando for desenvolver especificação técnica para veículo, para questão de veículos, deve solicitar que as janelas lá, a da porta lateral e as duas da porta traseira, sejam móveis, permitindo a abertura para a circulação de ar. Aqui, no caso, fala também lá da janelinha ali da divisória. Se for o caso do veículo não for fixa a divisória, não for integral a divisória, tiver a passagem ali, já não precisa dessa janela. Aqui fala da janela da porta deslizante, das travas. Outra coisa que deve focar bastante nessas janelas é que elas têm que ser vedadas de forma ali a não permitir principalmente a entrada de poeira. Mas já vi casos aqui que essas janelas tinham entrada de água quando fechadas. Então tem que ficar bem atento nessa parte aqui. Quando chegar, fazer testes para ver realmente se está sendo efetiva a vedação dessas janelas. Aqui a gente fala sobre a divisória, que nesse caso, que é o comum nosso aqui, pedir a divisória integral. Aí você vai ter que avaliar o seu caso aí, se é veículo de resgate, se é equipe, se é melhor para a equipe ter a passagem ali, ou se é melhor ter a divisória integral. Aí vai de cada caso, cada hora, cada situação. Então tem que ser feita essa análise antes para definir se é divisória integral ou se possui a passagem. Se for divisória integral, tem que permitir ali, tem que possuir a janela de comunicação deslizante. Aí aqui fala ali também em cima fala da película branca, né, que é de comum. E sempre, pessoal, pedir essas 3 listras horizontais centralizadas. Aqui também fala. Por quê? O que essas listras aqui ajudam? Essas 3 listras, que é solicitado nas janelas, tanto a lateral como as traseiras, contribui para a visibilidade do condutor. O condutor lá no local dele, no assento de motorista, ele consegue, em manobras de marcha ré, ou sair, essa lateral aqui em manobras de saída para as ruas, ele consegue ter uma visibilidade do trânsito, do que está acontecendo. Aí por isso tem que ter essas listras aí no meio das janelas dos vidros traseiros. Aqui também na janela de comunicação também tem que ter, porque ele, por meio dessa aqui, ele vai visualizar aqui e vai ter a visualização externa, se ele pode estar avançando ou não na manobra que ele está fazendo. A mesma coisa, deixa eu pegar um aqui dos vidros traseiros, essa aqui dos vidros traseiros, ó. Ele vai ter, deixa eu ver aqui se eu consigo, ó, pela janela lá da divisória, ele vai ter acesso à visão aqui também. Por isso, essa necessidade desse detalhe, dessas listas. E vamos, para o vídeo não ficar muito longo, vamos encerrar esse aqui.
E não se esqueça, veículos de emergência não podem ser improvisados. E até o próximo vídeo.